Ontem à noite eu tive um sonho, que daí depois que eu acordei eu fiquei chateado que eu descobri que era sonho, em que eu tava com muita vontade de ler um livro da Virginia Woolf chamado As Ervas, que obviamente não existe, né? Mas no sonho eu tinha certeza que ele tava ali, que era só comprar. Era mais ou menos parecido com As Ondas, a capa, só que era marrom, assim, sabe? Um pouco diferente. E que era ainda mais experimental do que esse. Ainda melhor, era o Magnum Opus da Virginia Woolf. E daí, claro, eu acordei, aí eu lembrei que infelizmente não existe As Ervas, pelo menos não no catálogo, na bibliografia dela. E isso me deixou muito chateado, porque daí eu falei, putz, agora eu não vou poder ler a maior obra dela. Então, sim, fiquei chateado, mas só por um tempo, que depois eu comecei a pensar, o que poderia ser maior do que isso? O que pode ser maior do que a vida em corpo? Tem coisa mais difícil do que você mostrar a vida de verdade em si? É uma coisa muito escorregadia, porque todo mundo tenta fazer isso. Todo escritor, o que ele quer mesmo, e o leitor também, né? Eles meio que dividem assim a mesma ocupação, que é buscar entender a vida. A gente quer saber o que está acontecendo, por que acontece. Claro, tem muitas explicações, muitas inclusive aceitas, mas no fundo todo mundo sabe que não é só isso, não pode ser só isso. O que a gente tem já não é suficiente, porque cada resposta induz a uma outra pergunta ainda mais difícil, que bota a gente numa confusão ainda maior. Então explicar a vida a gente já sabe, não adianta. Os escritores em sua maioria nem tentam mais, eles só falam assim, tipo, eu vou me limitar a fazer o que eu posso. Eu vou fazer do meu universo algumas páginas. E eu nunca antes tinha visto alguém fazer do universo todo algumas páginas. Nunca tinha visto alguém fazer caber em 230 páginas, para ser exato, tudo. E eu sei que tudo é muito vago, porque daí tudo é nada nessas horas, né? Porque daí, tudo o quê? Tudo. Aí você não tem o que explicar. Mas a coisa é justamente essa: a vida não é uma explicação. Ela pode ser mostrada, ela pode ser sentida, e ela não é esse acontecimento externo, essas coisas biográficas que a gente vê, sabe? Uma morte, um assassinato, um roubo, um casamento. Não são esses picos romanescos, né? Que são coisas que a gente vê em enredo de folhetim, de novela, de livro, de filme, de qualquer lugar artístico. A vida é artística, mas não desse jeito. O que importa, na verdade, às vezes são sons que uma pessoa faz. Às vezes a gente gosta de alguém não porque é uma pessoa boa ou porque a gente tenha motivos para isso, mas às vezes porque ela faz um gesto com as mãos. E isso pra gente é o que apela, é o que conquista os nossos sentimentos. A gente é acionado por coisas que podem parecer pequenas, mas elas são as verdadeiras grandes coisas. Um som, a linguagem, um reflexo. A gente não vê pessoas, a gente vê representações. Eu sou pra você, eu não sou o Bruno, claro, né? Eu sou só o cara do livro, né? O cara que fez ali o vídeo pra algumas coisas. E você não tá me vendo. Assim como eu nunca vou te ver. Você pra mim é um símbolo e eu sou pra você a mesma coisa. Você e as coisas que acontecerem comigo vão viver em mim com base nos meus olhos e com o que eles não projetam, mas com o que eles conseguem enxergar mesmo. Então sim, existe muito de subjetivo em estar vivo, mas existe também uma coisa que é comum a todo mundo, que deve ser o que conecta, que é, de novo, a vida em si, a vida em corpo, e isso tá em As Ondas. Tudo isso tá aqui. A coisa da identidade, da vida, existência. E eu não queria falar, é um livro sobre a vida, porque todos são. Não tem como fugir desse tema. Então é óbvio que esse livro seria sobre isso. Mas pra mim ele vai tão longe que ele deixa até mesmo de ser um livro. Ele não é mais um romance. Eu não vejo dessa forma, e a própria autora também não via. Ela dizia que era um play poem, uma peça poema. Por quê? Porque ela mistura assim. Ela não mistura não. Ela borra as linhas divisórias. Então é como se aqui você tivesse a prosa, a poesia e o drama. Não é que ela navega na borda entre uma coisa e outra. Ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. Daí eu te pergunto de novo,
tem algum outro que tenha alcançado qualquer tipo de feito similar? Porque tem livros que tocam a gente, mas tem livros que são a gente. O que os autores oferecem, os outros em geral, eles dão ali possibilidade de identificação. Ao se colocar num texto, colocar eles mesmos num texto, eles fazem o quê? Eles te dão pontos onde você pode resvalar e falar assim, isso aqui também acontece comigo, isso aqui também faz parte do meu cotidiano e tal. Mas a Virginia Woolf, em As Ondas, não é assim um negócio de dentro para fora, ela foi de fora para dentro, entendeu? Ela catou tudo, assim, deu uma varrida e deixou aqui. Para conseguir isso, você não precisa só ser talentoso, você precisa ter muita dor, que é um processo doloroso, mas também muita disposição, muito cuidado, muita vivência, assim, não é assim experiências, coisas que eu fiz, mas momentos em que eu estive aqui presente, em que eu senti, sei lá, o livro como ele é mesmo, o livro aqui, pegando, sentindo a capa e a largura, o comprimento, olhando uma folha e vendo a folha, fora de todo o contexto dela, vendo as coisas em si, assim, separadas, absorvendo e sendo absorvido, porque na verdade é essa a relação que a gente tem com tudo, com as pessoas e com os objetos e elementos que circundam todas elas, enfim. A Virginia, acho que vocês já devem saber disso, é uma pessoa conhecida por ter tido muitos problemas. Ela tinha transtorno bipolar, segundo o que eu li em algum canto, mas na época não é um diagnóstico, tá? É isso que as pessoas que estudam especulam, porque na época nem se falava muito nisso, nem sei se já tinha esse conceito, não sabiam do que se tratava, como tratar, então ela passou muito mal mesmo. Mas hoje em dia é o tipo de coisa que uma medicação teria segurado. E isso é uma pena, porque ela teve um final muito trágico, ela se matou se afogando num rio aos 59 anos e deixou o marido, deixou essa obra incrível dela, deixou um grande legado, mas é muito triste você pensar que uma pessoa que tenha chegado tão perto da vida tenha corrido dela num último momento, que tenha se separado dela por vontade própria, sabe? Eu não quero mais você. Uma coisa muito triste, muito melancólica, mas que não apaga em nada o brilho disso aqui, que eu não vou chamar de livro mais. Eu chamo assim, às vezes, por convenção, mas gente, você vai querer mesmo chamar isso de livro? Vai colocar no mesmo patamar das outras coisas que você lê, que às vezes, tipo, que também não merecem esse desígnio tão nobre, né? Isso não pode ser só um negócio com capa, orelha e páginas, tem que ser mais que isso. O que ele é em si mesmo, que agora eu tô divagando, falando um monte de coisas, né? Acerca do livro, mas eu não dei uma sinopse, muito porque ele talvez nem tenha uma, mas ele tem a sua estrutura de funcionamento, que é a seguinte: você vai ter 9 episódios e interlúdios entre eles. Os interlúdios vão ser descrições do percurso do sol numa praia. O livro começa você lendo sobre isso, o sol prestes a nascer na praia, vai terminar depois que ele se põe. Em meio a isso, você tem os episódios que vão ser narrados por 6 vozes diferentes. O Bernard, a Susan, o Louis, o Neville, a Rhoda e a Ginny, que se conheceram quando eram crianças, provavelmente num internato, e que não viveram a vida inteira juntos. Várias vezes se separaram, depois se reencontraram, mas um nunca deixou de estar presente na vida do outro. Às vezes eles não se falavam, não chegavam a nem se ver, mas a presença é uma coisa que perdura, né? Está ali mesmo não estando. É um conceito super complexo, mas é isso. As vozes todas, essas 6, fazem parte de um conjunto. Não sei aonde foi que eu vi, parece que a autora pensava esses personagens como mariposas ali rondando uma luz. Que luz é essa? Provavelmente o Percival, que é um 7º personagem que não vai ter voz, mas que vai aparecer, ser citado várias vezes ao longo do livro. E que é narrado como? Eu disse que são 6 vozes, mas não é simplesmente assim, um narra um capítulo, um narra outro. Ou em Fluxo de Consciência, eu pensava que esse era um livro de fluxo de consciência, porque a Virginia já usou muito essa técnica em Mrs. Dalloway, ao Farol e ao Quarto de Jacob. Acho que quase todos os seus livros, com exceção de, sei lá, Orlando, Flush, acho que só esses. O resto é uma técnica muito popular, não só na obra dela, mas também no modernismo inglês geral, e
que é muito boa, mas que é complicado, porque é aquilo lá, né? Você lê o pensamento misturado à fala, misturado ao acontecimento, é tudo uma bagunça, é complicado mesmo. Esse livro não é assim. Você vai ter, então, durante esses episódios, a fala desse personagem. Então eu vou até abrir aqui pra vocês verem a primeira coisa que eles vão dizer. Começa assim: vejo um anel, disse Bernard, pairando sobre mim. Ele tremula e paira num laço de luz. Aí embaixo: vejo uma placa de amarelo pálido, disse Susan, espalhando-se até encontrar uma listra púrpura. Depois: ouço um som, disse Rhoda. Vejo um globo, disse Neville. Enfim, assim vai. Todos eles vão ter ali uma voz que parece que é um diálogo, tá ali entre aspas, mas é um monólogo interior. E bota ênfase no interior, porque os acontecimentos externos do livro você só tem menção a eles, você não vai ter nunca uma cena, nunca um diálogo. As vozes não necessariamente se respondem. Inclusive, eu acho que acontece delas se responderem uma vez ou duas, é muito raro. Elas estão sempre voltadas completamente para dentro. E por isso o livro ele é muito abstrato, essa é a grande dificuldade dele. Ele tá desde sempre falando sobre experiências. Essa experiência, assim, o olhar que eu tô tendo agora, eu tô vendo o meu violão ali no tripé. Isso é uma experiência que vai ser descrita no livro, entendeu? São essas pequenas coisas que são grandes pra gente. A gente não simplesmente vê algo e fica por isso mesmo. Não existe isso de apenas ver. Por trás do olhar a gente sempre tem muita coisa. E é esse o tratamento que ela vai dar. Os holofotes se direcionam exclusivamente para uma espécie de sinestesia. Então essa coisa, os cheiros, os gostos, os sentidos mesmo que a gente tem, essas são as coisas que vão ter valor aqui. O que alguém sente, uma fala, e não o que você faz pra mim, mas o que eu vi que você fez. Então sim, trabalha muito com subjetividade, 6 pessoas diferentes, é difícil você fazer 6 vozes sem que todas pareçam iguais, porque é uma pessoa só que tá fazendo, não parecem iguais. Elas fazem parte de um mesmo composto. São relações que são tecidas aqui. E relações são sempre imprevisíveis, sempre tem as suas ramificações específicas a depender das pessoas envolvidas. Então, sim, é um livro complicado. Não pelos motivos que você imagina. É um livro difícil de se ler, não rende a leitura. Você lê 5 páginas e parece que você leu 100. Mas isso nem é um defeito, se você pensar. É como se fosse um livro infinito. Tanto que quando eu terminei de ler, eu não senti nada. Tipo assim, tristeza, saudade. Não! Os sentimentos que eu tava tendo se fecharam porque depois do ponto final não ia ter mais. Falei, puta que legal. Mas, no dia seguinte, eu não fiquei assim, tipo, com essa ressaca pós-término de livro, que a gente fica tipo, puxa, terminei o livro. Porque era quase como se eu não tivesse terminado. Isso porque eu tava tão acostumado a ler um pouquinho no dia dele, né? E depois ler um pouco mais no outro. Eu tava levando essa leitura por tantos dias, parecia que eu não ia acabar nunca mais. Então quando acabou, a ficha não caiu. Até agora, não parece que eu terminei, porque parece que eu vou voltar pra cá. Aliás, parece não, eu vou voltar. Mas a porta ficou aberta. Não é quando a gente lê um outro livro que a gente sai e fecha a porta, né? Pra poder entrar em outro lugar. Não. Essa é uma porta que é deixada pra sempre aberta, né, gente? Mas não se deixe intimidar por isso. Às vezes uma leitura lenta é muito melhor do que uma leitura rápida. O tanto de conteúdo que você encontra por metro quadrado não é o que você parece que vai encontrar ao ver a fachada da casa. Você entra e você fala, meu Deus, onde é que foi que ela socou tanta coisa? Talvez não tenha ficado bom dizer isso, mas é a sensação que dá. Meu Deus, não cabe, não pode. Ela não pode pôr tudo isso aqui. Ela pode, ela pôs. Ela conseguiu, ponto. Aqui esse verbo não precisa de complemento, ela apenas conseguiu.